Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12, 1 a 59. Primeiro versículo desse capítulo 12, você pode até conferir aí, diz que uma grande multidão reuniu-se ao redor de Jesus, uma miríade, 10.000 pessoas, tanta gente que se apertavam, se empurravam. Eu imagino que se estivéssemos também ali na presença de Jesus, a gente queria estar lá também, né? Ia estar empurrando os maiores e mais fortes, certamente com alguma vantagem, os homens com vantagem sobre as mulheres e crianças. O povo queria estar perto de Jesus, queria ouvir Jesus, mas como? Imagine você estar rodeado por 10.000 pessoas, mas as pessoas estavam lá. Agora, queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas se interessam sim por Jesus. Há muita gente interessada por Jesus, interessada pela igreja, mas é um interesse até num sentido um pouco negativo e pejorativo, porque elas estão de fato mais interessadas nelas mesmas, e como que Deus ou a igreja ou algum determinado servo de Deus ou serva de Deus pode trazer uma bênção especial sobre a sua vida. Afinal de contas, é isso que as pessoas estão buscando. E o texto também diz então que Jesus, vendo aquela multidão, dirigiu-se aos seus discípulos. Então Jesus não se dirige para toda a multidão. Ele fica, vem cá, eu quero conversar com vocês. Sabe por quê? Eu não sei qual o interesse de tanta gente, eu não sei o que tanto esse pessoal está querendo. Provavelmente é o interesse da cura, do milagre, alguma coisa assim. Mas vocês, discípulos, eu tenho algo diferente para dar para vocês. Eu tenho uma palavra, eu tenho um ensinamento, eu tenho uma advertência, uma exortação. Se os outros vão ouvir, que bom. Se vão praticar, talvez, mas vocês, discípulos, vocês precisam ouvir, porque esta palavra é para vocês. Às vezes a gente pensa assim, olhando para uma pessoa que não tem o temor de Deus, que não é firme na fé, que não é comprometido com a religião, com a igreja, com a vida cristã, a gente pensa assim, essa pessoa ouve e não pratica, essa pessoa sabe o que Deus está falando, conhece a palavra, mas não obedece, não dá importância, não dá crédito. É a multidão, o conhecimento da palavra de Deus chega assim à multidão, mas os interesses da multidão talvez não sejam os interesses corretos. Mas nós não somos a multidão, nós somos os discípulos. Não porque somos merecedores disso, mas pela graça de Deus, eis-nos aqui agora, para ouvir essa palavra, para cultuar a Deus. Então, se alguém que você conhece não está dando crédito à palavra de Deus, não está ouvindo, praticando, obedecendo, pense o seguinte: importa que eu sim faça isso, porque a palavra de Jesus é para mim, como discípulo dele. E Jesus então, irmãos e irmãs, se dirige aos seus discípulos, porque essa é uma mensagem que interessa sim para eles, porque ele vai em todo o capítulo 12, conforme está registrado em todo o capítulo 12, advertir, alertar os seus discípulos sobre cuidados que eles devem tomar para não cair na maldade deste mundo, ou cuidados que eles devem tomar para evitar os males deste mundo, os cuidados com os males deste mundo. O discípulo
Ele está numa caminhada. Aliás, é isso que significa discipulado. Ser discípulo é estar seguindo o mestre. É uma caminhada, mas não é uma caminhada aleatória, não é uma caminhada sem sentido, sem propósito, não é uma caminhada que você faz sem nenhum tipo de compromisso e sem exigências. Essa é uma caminhada que requer cuidados. Temos que prestar atenção enquanto caminhamos seguindo o mestre. E essa é a exortação dos versículos 54 a 56 que nós lemos inicialmente. Basta olhar com atenção para o presente tempo e ver o que está acontecendo. Está acontecendo obras de Deus, sim, mas também está acontecendo obras do pecado. E essa é a exortação de Jesus para os discípulos. Olha, vocês são capazes de olhar para a nuvem, olhar para o céu e falar: hoje chove, hoje faz calor. Ou seja, conhecem tanto das coisas da natureza, mas não estão entendendo o que está acontecendo. São capazes de acertar o que a natureza faz, mas não estão percebendo o que está acontecendo. Olha ao redor de vocês, presta atenção. Presta atenção. O reino de Deus está presente, eu estou aqui. Deus está agindo, irmãos e irmãs, mas há muita maldade acontecendo também, e nós temos que entender isso, temos que ver isso. Ser um discípulo, então, é caminhar seguindo Jesus de olhos bem abertos. O apóstolo Paulo faz uma exortação semelhante, Efésios 5, 15 e 16. Ele exorta assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu vou até repetir de novo, porque essa é uma exortação. Olha só: tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha a exortação de Paulo e a exortação de Jesus. Presta atenção. Olha ao seu redor, olha o que está acontecendo. E nessa sua jornada cristã, não acredite, não ache que o caminho é liso, o caminho é plano, o caminho é reto, o caminho é desimpedido. A caminhada cristã não é assim. Gostaríamos que fosse assim, não é? Aliás, nós sempre gostamos das coisas mais fáceis. Isso é uma tendência da natureza humana. A gente tem pavor do sofrimento. Mas esse texto aqui, nesse mesmo capítulo 12 de Lucas, depois você pode ler, Jesus está dizendo que ele iria passar por um terrível sofrimento. E a Bíblia nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que isso faz parte do viver cristão, não por ele ser masoquista, não porque nós amamos o sofrimento e até mesmo o buscamos, mas é porque nós vivemos nesse mundo de maldade, que se opõe e contrapõe a fé e a palavra de Deus.
Então, a jornada cristã, ela não é de um caminho liso, plano, reto e desimpedido. Antes, contrário. Caminhar cristão é cheio de atalhos, armadilhas e obstáculos perigosos. Por isso, cuidado. Tome cuidado. O cristão vive e caminha em meio ao mal e ao pecado deste mundo, sem pertencer a isso e sem que isso possa fazer parte da sua vida. É um caminho duplo. Você não pertence ao mundo, mas o mundo também não pode pertencer a você. Você não está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Para que isso não aconteça, a gente tem que estar prestando atenção, olho aberto, tomando cuidado. Existem armadilhas, existem atalhos, existem obstáculos para o viver cristão. E se o cristão não se cuidar, poderá ter atitudes e posturas que o levam a agir com infidelidade, pecará e poderá até mesmo adoecer. O pecado traz enfermidades. E podemos até mesmo adoecer. Só lembrando aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 7. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Com essas palavras, Jesus não estava falando da dificuldade de ser salvo, até porque a salvação é dádiva de Deus, é da graça, vem da graça de Deus. O que Jesus estava dizendo, queridos irmãos, é que o caminho da salvação é exigente. Esse caminho que é percorrido pelos salvos, ele é exigente em comparação ao caminho libertino dos ímpios. Então, irmãos e irmãs, temos que tomar cuidados com os males deste mundo. Pastor, quais são os males? Nossa, a lista é enorme, né? Mas vamos olhar um pouquinho para o capítulo 12 e destacar alguns dentro do tempo que nós temos aí disponível. Então, Jesus adverte os seus discípulos para que tenham cuidado com a hipocrisia. Capítulo 12, versículo 1, o finalzinho do versículo 1. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? É quando nós falamos uma coisa e vivemos outra. Hipocrisia é falsidade, é fingimento, é mostrar que você é alguém que você não é. É confundir a aparência com o conteúdo. E por que nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos e irmãs? Porque nós vivemos um tempo em que a aparência é mais importante do que as pessoas de fato são. E hoje nós vivemos um tempo em que nós nos apresentamos ao mundo, nós nos apresentamos à sociedade através, em especial, das redes sociais. E as redes sociais, elas permitem que a gente construa uma espécie de vida de aparência, em que as pessoas possam olhar e tirar conclusões de quem nós somos com base naquilo. Tem uma história que diz
que uma mãe estava com uma criança pequena no colo, uma filha, e alguém então chega ali e diz para a mãe: nossa, como é linda a sua filha, ali no presencial, olhando a criança, na presença da criança, olha como é linda a sua filha. E a mãe então disse: isso porque você não a viu ainda numa foto colorida. Ou seja, se você está achando ela bonita no real, na foto ela é muito mais. É isso que acontece com a rede social. Daí essa preocupação, irmãos, irmãs, com a aparência, com como que as pessoas nos veem. E existe aquela hipocrisia que é até mesmo religiosa, aquela em que nós aparentamos ser santos quando nós não somos. Mostramos que estamos seguindo Jesus quando nós não estamos. E qual é o problema da hipocrisia? Qual é o problema do fingimento, da falsidade? Ela só ilude e engana pessoas, e ela não é para sempre. Uma hora a máscara cai. Além do que, Deus não olha as aparências. É isso então que Jesus, depois nos versículos 6 a 8, vai dizer: olha, tudo há de ser revelado. E como tudo há de ser revelado, o melhor para o discípulo no temor a Deus, que a tudo vê e a todos recompensa, é confessar a sua fé, mesmo diante de ameaças de retaliação, tendo certeza de que o próprio Deus o defenderá. Deus te conhece. Não tema mostrar quem você é como cristão. Se ser cristão não é uma boa aparência para mostrar, não se preocupe. Deus vai te defender, vai cuidar da sua vida. Então, primeiro cuidado com a hipocrisia. Esse primeiro parágrafo aí, dos versículos 1 a 12. A segunda exortação de Jesus é para que nós tenhamos cuidado com a avareza. A partir do versículo 13 até o versículo 21, existe até uma parábola ali que Jesus conta de um homem que acumulou muitos bens para dizer para a sua alma: agora você pode sossegar, descansa aí. Mas diante da morte, aquilo não tinha nenhuma serventia. A avareza, irmãos, irmãs, é quando nós somos tomados pelo desejo egoísta do ter em detrimento do ser. Pastor, eu não posso ter nada, não posso comprar nada, não posso ter bens. Claro, desde que isso não defina a sua vida. Desde que você não seja definido por aquilo que você possui, mas seja definido pelo seu caráter, pela pessoa que você é. O avarento, a pessoa gananciosa, a pessoa materialista, é aquela que pensa diferente. Ela acha que o que a define é o que ela tem. Veja que é uma ligação, entre essa advertência de Jesus contra a avareza. Veja o versículo número 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha porque Jesus diz: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Às vezes a hipocrisia é
aparentar justamente o ter, o possuir. O nosso presente tempo, ele até exige isso das pessoas. Nós vivemos no tempo do consumismo. A mídia, que é um instrumento do capitalismo, a mídia, ela consegue transformar o que é supérfluo em necessário. De tal maneira que uma coisa que você poderia viver sem ela, mas você chega à seguinte conclusão: não posso ficar sem. Eu não vou ser feliz sem, eu não vou ter segurança sem, eu não vou estar em paz sem. As mensagens que nós somos, que nós ouvimos constantemente, vindo aí do sistema que nós vivemos. Agora, essa parábola aqui do capítulo 12 de Lucas, irmãos e irmãs, mostra que os bens terrenos não garantem a vida eterna. Nada do que nós temos aqui servirá para comprar a nossa salvação. Nada do que nós temos aqui nós vamos levar, conosco. Isso não é o nosso tesouro celestial. Olha o que diz o versículo 21, encerrando essa parábola: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Cuidado com a hipocrisia, cuidado com a avareza. Terceira exortação de Jesus, agora a partir do versículo 22 até o 34, cuidado com a ansiedade. Olha o versículo 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E assim Jesus vai continuar. Esse é um texto que comumente nós o lemos lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, e que está aqui registrado nesse capítulo de Lucas. É aquela preocupação, e aqui então a ansiedade aqui do texto, é aquela preocupação que adoece as pessoas, pelo medo de que amanhã poderá não haver o suficiente. É o medo de não ter o suficiente. Parece até natural dizer isso. A gente tem que temer não ter comida o suficiente. A gente tem que temer não ter um cobertor suficiente, uma coberta, uma roupa suficiente. Claro, a questão, irmãos e irmãs, é o que é suficiente? O que é suficiente? O suficiente é o necessário para a sua saúde, a sua segurança, o seu bem-estar e o seu desenvolvimento como pessoa. Qualquer hora a gente vai falar aqui da pirâmide de Maslow, que mostra os 5 estágios da necessidade, das reais necessidades do ser humano. Isso é o suficiente, então eu preciso destas coisas. A questão é que o mundo de aparências, o mundo em que os hipócritas se dão bem, é um mundo em que o acúmulo de material, ou seja, o mundo em que os avarentos, os acumuladores de bens materiais, colocam e passam aquela ideia de que suficiente é aquilo que é supérfluo, ou seja, mesmo aquilo que não é necessário, é sim necessário. Aquilo que você não precisa é sim uma necessidade. Algumas décadas atrás, um pai de família
se ele fosse fazer uma lista daquilo que realmente era necessário para a sua família, né? Olha, aqui em casa precisa ter isso, né? Precisa ter um fogãozinho, uma geladeirinha assim, uma caminha assim, né? Eu creio que essa lista era muito, muito menor do que nós hoje, ao fazer a nossa lista do que realmente é necessário para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa vida. Não é? Fato, meus irmãos, é que os nossos pais, os nossos avós, eles eram muito mais pobres do que nós. Hoje a gente está na classe da pobreza ainda, mas olha, os nossos avós, principalmente os nossos avós, nós que somos aqui já, como eu, né, bem mais rodado, esses sim eram pobres. Me lembro da casa dos meus avós, uma simplicidade total. Mas era coisa básica mesmo. Hoje, há tanta coisa dentro de casa. Todo mês você tem que comprar tanta coisa. E se você tem um quartinho sobrando, um guarda-roupa a mais, se você tem lá um baúzão em algum canto, ele deve estar lotado de coisa. E sabe quando você percebe que você tem um monte de coisa na sua casa que você não precisa? O dia que você tem que fazer a mudança, meu amigo, minha amiga, e aí você põe a mão na cabeça e diz, gente, não sei quanta coisa, quanta coisa. O dia que você tem que mudar de uma casa maior para uma casa menor, e aí você então tem que, olha, realmente eu tenho que ver o que eu preciso daqui, o que realmente é necessário. E aí nós vemos, irmãos, irmãs, que muitas vezes nós ficamos ansiosos com medo de não ter o suficiente, mas o nosso medo não é em relação a coisas de fato necessárias, mas o que o mundo diz que é necessário. E de certa maneira o mundo tem feito isso se tornar necessário. Quem pode dizer hoje que um celular não é mais uma necessidade? Recentemente eu vi um filme que o sujeito com um celular no bolso, ele ligava o carro, ele abria a porta do carro, ele entrava na casa dele, tudo que ele tinha que fazer na casa, até para abrir um cadeado, ele vinha abrir um cadeado, ao invés de pegar uma chave, ele pegava o celular, digitava um código, o cadeado abria sozinho. E aí ele entrava. Parece que nós estamos caminhando nesse sentido. Presta atenção no mundo que você está vivendo. Bom, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a avareza, cuidado com a ansiedade. A ansiedade adoece, e é um dos temas que nós vamos tratar nas nossas semanas de saúde mental. E eu quero então falar também sobre o cuidado com as distrações, a partir do versículo 31 até o versículo 48, Jesus vai falar a esse respeito. Ele vai contar ali 3 parábolas, nesse parágrafo que vai do 35 até 48, 3 parábolas, não dá para a gente ler, você pode ver depois, mas o foco é advertir os discípulos para que eles não fiquem focados em acumular bens materiais, receando que eles não sejam suficientes, e com isso, perder o foco da transitoriedade da vida e do seu fim. Peregrinos e forasteiros, estão lembrados daquela palavrinha de Pedro no início do culto? Às vezes nós lutamos para se tornar donos deste mundo, não é isso?
Mas não é aqui o nosso fim, queridos. Nós somos transitórios. Nós estamos de passagem. A vida começa e termina. Existe um fim. Não podemos perder esse fim de foco. Ele vai chegar. Se não for por um acidente, por uma enfermidade, ele vai chegar na sua velhice. Um dia ela vai chegar. Mas quantos milhares e milhares de pessoas no mundo todo diariamente não morrem antes da velhice? Isso pode acontecer com qualquer um, mas em algum momento ela vai acontecer. Então, tudo que você está fazendo aqui precisa ser feito com esse foco. Eu estou indo para algum lugar. Não é este o lugar da minha eternidade. Os estudiosos do século XX, analisando o século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, até o presente tempo, tem pontuado algumas características da nossa sociedade. Entre elas é de que para nós hoje tudo é transitório. Nós não temos o mesmo apego que os nossos pais e avós, bisavós tinham a marcas, a lugares. Meu pai falava assim: eu só compro carro Volkswagen. E eu fico lembrando dos carros que meu pai teve, só Volkswagen. A marca. Ou determinada marca eu não compro. Tinha lá os motivos dele. Não é isso? Eu não moro em tal cidade. Para tal lugar eu não vou. Eu só fico nesse lugar. Hoje nós não temos esse apego. Hoje tudo é mais transitório. A gente não é tão apegado assim em marcas. Tudo é mais transitório. A sociedade nos força a ser transitório. Você compra as coisas hoje, em pouco tempo elas estão desatualizadas. Você tem uma coisa funcionando que não serve para mais nada, tem que jogar fora. E com isso a gente vai acumulando lá no quartinho da bagunça, né? Não é isso? Quem sabe um dia eu preciso de uma peça. Mas nem peça se troca mais hoje em dia. A questão é que a sociedade atual, que vê tudo como transitório, não vê a vida como transitória. Não vê a vida como transitória. Então olha como que a Escritura Sagrada, ela vai justamente se opor à sociedade atual. Sim, a vida é transitória. Então Jesus conta a parábola dos servos vigilantes, a primeira parábola, 36 a 38. O servo vigilante é aquele que fica acordado se precisar, a madrugada toda, esperando o seu senhor chegar para servi-lo. Depois Jesus conta a parábola do pai de família que fica vigiando, se preparado para a investida do ladrão. Veja que Jesus está falando, olha, fiquem vigiando, sabe por quê? O retorno de Jesus é iminente, o fim é iminente e de surpresa, como é o ladrão. E depois, uma terceira parábola é a do mordomo fiel, versículo 42. O mordomo, o despenseiro fiel. Jesus diz que é aquele mordomo que pensa assim: meu senhor, que é o dono da casa, ele foi viajar, ele vai demorar.
Já que ele vai demorar, então o que eu vou fazer? Eu vou relaxar. Vou relaxar. Não vou cumprir minhas obrigações, não. Ele vai demorar a voltar. Mas aí o dono, o senhor volta de surpresa. O servo, o mordomo fiel, é aquele que, independente da presença ou não do senhor da casa, ele é fiel. E é assim que nós temos que agir também. Bom, queridos, há outras advertências de Jesus aqui no capítulo 12, mas o tempo também não nos permite. Depois você pode completar essa leitura aí na sua casa. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos prestar atenção no tempo que nós vivemos, vamos ter esse olhar crítico. Eu constantemente peço a Deus, me dê discernimento crítico, para que eu possa olhar a sociedade, a minha vida, e perceber a presença do erro, da maldade, do pecado, do diabo, e tomar as decisões com prudência, com cuidado, seguindo o caminho de Jesus Cristo. Faça isso também, caminhe com cuidado, porque os males deste mundo estão presentes,